Fala pessoal, Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai estar dando início a uma nova série de vídeos onde a gente vai estar falando sobre algumas ferramentas do Quarkus, como por exemplo o Qt, mas de largada a gente precisa entender o que é esse bendito do Quarkus. Então, bora pro vídeo. Então beleza, antes da gente estar indo aqui para a nossa primeira extensão, que é como a gente chama bibliotecas aqui no ecossistema Quarkus, a gente precisa entender o que é o bendito do Quarkus. Então, tudo isso aqui é a definição que vem lá do próprio site do Quarkus, quarkus.io, a gente já vai estar dando uma olhada nele. Uma stack Java Kubernetes Native adaptada para OpenJDK e GraalVM, ou seja, a gente consegue executar em qualquer JDK e ele é adaptado também para conseguir gerar um build com GraalVM. Mais para frente a gente vai estar vendo o que é esse tal de build com a GraalVM. Criada a partir das melhores bibliotecas e padrões do Java. Então, Kubernetes Native, a gente precisa estar entendendo o que seriam os containers. Nisso a gente pode estar indo para os nossos benefícios, onde os principais benefícios do Quarkus é ser container first. Para isso a gente precisa entender o que é o tal do container first. Basicamente o container é um processo que vai estar sendo executado na nossa máquina, onde a gente consegue definir recursos específicos para aquele processo e para aquele processo lá dentro, aqui poderia se dizer que é a definição do container com Docker. Para aquele processo, ele acha que ele é um sistema operacional inteiro e ele é o único que está sendo executado na máquina. Então, ele tem tudo o que precisa para aquela determinada aplicação estar sendo executada como um processo dentro da nossa máquina. Então, a gente vai estar fazendo pequenas aplicações que vão estar sendo executadas dentro de containers. Containers são esses pequenos processos que utilizam toda a tecnologia do Docker, poderia se dizer assim, e para o container, ele acha que ele é o único sistema operacional sendo executado na máquina e ele compartilha do kernel do sistema hospedeiro, poderia se dizer assim, que é o nosso sistema ou o sistema lá do servidor. Então, a gente pode ter vários containers dentro de um servidor sendo executados com a nossa aplicação. E esses vários containers precisam ser gerenciados por alguma ferramenta. Que ferramenta seria essa? O Kubernetes. Então, o Quarkus ele tem algumas integrações com o Kubernetes que facilitam algumas coisas, a gente vai estar vendo mais para frente ali quando a gente entrar no site, mas é importante entender o porquê desse conceito de Kubernetes Native, né? O Quarkus ele foi desenhado para rodar em containers, e esses containers vão estar sendo orquestrados pelo Kubernetes. Ele unifica o imperativo e o reativo, ou seja, nele a gente pode programar com um paradigma imperativo, que é ir lá e dizer linha a linha o que o nosso software tem que fazer, ou da forma reativa. A forma reativa lembra um pouco as nossas strings lá do Java, onde basicamente tudo é uma corrente de dados e a gente vai estar definindo ali para onde que vai ir a execução e o processamento. Mais para frente a gente pode ver alguns exemplos ali também no site do Quarkus. Os padrões, então ele implementa os principais padrões do mundo Java, como o Jacquard-TE e o Microprofile, então a gente vai ter JAX-RS, etc, tudo. E também a parte nesses padrões a gente pode colocar aqui também as bibliotecas, né, que já são consolidadas no mundo Java, como por exemplo as do Spring. Então, você que tem uma afinidade maior com Spring, você pode estar utilizando, por exemplo, o Spring JPA dentro do Quarkus. E a parte de Developer Joy, onde aqui a gente tem a principal estrela dessa parte do Developer Joy é o Live Reload, onde você simplesmente vai lá, altera seu endpoint e faz uma request, o sistema já meio que rebuilda ali e já te dá uma resposta já com suas alterações. O que lá no nosso Spring a gente perde nossos 20, 30 segundos ali. Não parece muito, mas durante a semana, se você for somar isso aí, vai dar uma brincadeira legal. Então, é algo bem dinâmico que você está desenvolvendo com o Quarkus. Das partes de benefícios seriam isso, e essa poderia se dizer a nossa definição inicial. Então, o Quarkus ele foi desenhado para rodar em ser orquestrado pelo Kubernetes dentro de containers. A gente consegue gerar os builds com o JDK convencionais, como por exemplo o OpenJDK lá, a Temurin da Eclipse Foundation, ou gerar builds nativos, como a gente chama com a GraalVM, onde lá a gente vai estar utilizando a Head of Time, a OT, onde basicamente a gente gera um build que só vai ser executado dentro do sistema onde a gente buildou. Então, a gente não vai ter todo o peso que a JVM traz, por exemplo, de conseguir ser multiplataforma, dado que a gente vai criar um build
com a GraalVM, onde ele vai ser executado somente no Linux. Nisso a gente perde um pouco com a parte de reflections, porque nesse build de Ahead of Time que a gente gera ali com o Quarkus e com a GraalVM, ela tira algumas classes, né, o tal do Death Code, e pode ser que ela vá lá e tire, por exemplo, algumas classes que a gente utiliza para reflection. Então a gente não tem essa parte de reflection muito bem resolvida, poderia se dizer assim, dentro do Quarkus. Na verdade, não é recomendada a utilização, né? Então, essa parte da GraalVM, que a gente tem esse ganho, onde a gente gera um build com o Quarkus que só vai ser executado no sistema onde a gente gerou o build. Então, se eu gerar o build no Windows, supondo, só vai ser executado no Windows. Então, por mais que a gente criou uma aplicação com Java, só vai executar no Windows. A gente tem muito ganho com isso, que o setup é muito, muito rápido. A gente vai estar vendo ali os benchmarks ali no site do Quarkus. E dado que a gente traz para o tempo de build algumas questões, e não na hora que está subindo a aplicação, fica muito mais rápido o startup e a primeira resposta das nossas aplicações com Quarkus. Quando a gente entrar no site, a gente vai também estar vendo isso. Os principais concorrentes do Quarkus são o Spring, é claro, o Elidon, que se não me engano é da Oracle, e o Micronaut, que é de uma empresa particular lá. Então, esses são os principais concorrentes. O Quarkus ele é uma inovação muito bacana, mas se você está procurando emprego hoje, eu sugiro que você continue no seu Spring, porque atualmente, no momento que a gente está hoje do mercado, existem muito mais vagas para Spring, mas o Quarkus é o futuro com certeza, e algumas vagas pedem já Quarkus como, vamos dizer assim, um tópico extra, né? Então, você saber Quarkus é um diferencial, mas ainda não temos muitas vagas pedindo Quarkus diretamente. Então, se o seu objetivo é entrar no mercado com a stack do Java, continue estudando Spring. Mas também não custa nada você estar dando uma olhada aqui no nosso curso de Quarkus, que você vai estar aprendendo muita coisa que você vai conseguir reutilizar aí no Spring. Você vê que vai mudar apenas algumas anotações ali, como por exemplo um auto-wired que vira inject. Então, recomendo seguir aqui nosso pequeno curso de Quarkus, abordando algumas ferramentas, mas se seu objetivo é entrar no mercado, continue firme aí no Spring. Então, a gente pode estar também dando uma olhada lá no site do Quarkus. Aqui no site oficial do nosso amigo Quarkus, basta você jogar um quarkus.io ali na sua barra de pesquisa ou procurar Quarkus no Google, vai ser o primeiro link que você vai encontrar. A gente tem aqui, Supersônico Subatômico Java. A Kubernetes Native Java Stack tailored for OpenJDK Hotspot in GraalVM. Crafted from the best of breed Java Libraries and Standards, que foi aquela definição que a gente colocou ali no começo, e a gente vai entender mais o porquê desse supersônico e subatômico aqui agora. Então, tem algumas questões ali que eu já comentei com vocês, né? Container first, etc. E o porquê que ele é supersônico e subatômico. O que acontece? Ele explica aqui the central idea behind the Quarkus, ou seja, a ideia principal aqui por trás do Quarkus, diferente de alguns frameworks tradicionais, é a gente trazer um processamento pesado que a gente teria para o tempo de build, ou seja, na hora que a gente está compilando a nossa aplicação, muita coisa pesada que é feita na hora que a gente está subindo a nossa aplicação, a gente traz para o tempo de build. Por isso que o Java é supersônico, né? Então ele sobe muito rápido. Por quê? Porque muita coisa que a gente estaria fazendo na hora que a gente estivesse subindo a nossa aplicação, a gente traz para o build. Então algumas coisas como, por exemplo, bytecode enchantments, dynamic class loading, proxying, entre outros, a gente traz para o tempo de compilação, ou seja, a gente não tem um custo muito alto na hora que a gente está subindo a nossa aplicação de memória, por exemplo. Então, esse class path scanning aqui, algumas outras coisas que ele comenta, um exemplo que a gente teria é, por exemplo, as nossas anotações. A gente pode estar indo para o código ali, que é o quê? Normalmente, essas nossas anotações aqui, elas são mapeadas e lidas, poderia-se dizer assim, na hora que a gente está subindo a nossa aplicação. O que o Quarkus faz de tão especial? Ele traz para o nosso build. Então, na hora que a gente builda a nossa aplicação com o Quarkus, ele já está fazendo algo muito
um processamento muito custoso, ele está tirando da hora que a gente estaria subindo a aplicação. Então, a gente pode estar até dando uma olhada aqui nisso e gerando um build aqui. Vamos dizer que no momento do build a gente não tem tanto problema, né? Ele vai buildar relativamente rápido, mas o que a gente quer ter ganho lá na nuvem é com aplicações menores e que startam muito rápido. Por exemplo, num contexto de serverless, você ter algo que é executado muito rápido, que starta e executa muito rápido é muito importante. Então, o que o Quarkus faz aqui é esse tal de Quarkus Augmentation aqui, onde ele fez toda essa varredura e etc. no nosso software, na nossa aplicação, que ele tirou isso de ser feito na hora que a gente sobe a nossa aplicação. Então, no momento que a gente sobe a nossa aplicação, ela é executada muito rápida. Java-jar, que vai estar em target, Quarkus jar. Então, ela sobe muito rápido, então tipo 1.4 segundos. Porque todo esse processamento da hora de a gente fazer o nosso deploy foi tirado desse momento e jogado para o momento da compilação. Então, por isso que ele foi desenhado para containers, né? Porque a gente quer subir nossos containers rapidamente e já está respondendo algumas requests. Então, ele até fala aqui da redução do uso de reflection. Beleza. Para Kubernetes, mas também funciona da maneira convencional. Então, você pode criar suas aplicações aí e não executar elas dentro de containers, não tem problema. E a gente pode estar seguindo aqui alguns outros conceitos importantes, como, por exemplo, a parte aqui do imperativo e reativo que eu comentei para vocês. Aqui eles dão alguns exemplos, né, de como a gente faz a programação imperativa comumente, né? E a gente tem também programação imperativa, né? Algo que fica lembra muito a parte das strings lá da API de strings do Java. Então, é um paradigma um pouco diferente, recomendado ali para arquiteturas de event-driven, mas fica algo bem... Depois de um tempo, quando você pega mais prática aí com a API de strings do Java, isso aqui fica algo muito simples de você ler, né? Humanamente fica bem simples você entender tudo que está acontecendo aqui dentro. Então, creio que no futuro seja mais comum a gente ter APIs reativas, né? No Spring a gente tem lá o Spring RX, se eu não me engano, onde a gente tem APIs onde a gente consegue fazer essa programação reativa também no Spring. Algo interessante aqui também a gente está falando é a parte do Developer Joy, Live Coding, como eu recomendei, unifica as configs, então a gente tem lá de vários arquivos e formatos, a gente consegue criar lá nosso Application Properties, por exemplo. Tem o DevUI, que ajuda muito a gente lá, teste contínuo, direto ali, então você pode deixar o continuous test rodando, e toda vez que você faz alteração na sua aplicação, o teste ele vai estar sempre rodando ali e vai mostrar o que está quebrando, por exemplo, dado aquela alteração que você fez no código. Que é interessante aqui a gente falar também do site. Creio que seja isso. Parte de Kubernetes e os padrões e a comunidade que a gente já comentou. Aqui a gente tem alguns casos de utilização do Quarkus, que está no Banco do Brasil, né? Caso bem interessante, eles utilizando Kafka. E aqui mostra os benchmarks de utilização, tanto com a GraalVM quanto utilização convencional, só com a JDK, né? A gente poderia dizer assim. Então, realmente, ele fica uma aplicação muito, muito pequena e com um startup inicial ali, primeira resposta muito rápida, é um negócio absurdo. Então, realmente, o Quarkus é uma das nossas melhores escolhas que a gente tem atualmente quando a gente está falando de nuvem. Então, até mostra aqui, né, o tradicional Cloud Native Stack, né, a gente não vai falar que é aquele framework, bacana que eles não falam aqui, mas até aplicações, atualmente eu trabalho nesse modelo, que é utilizando o OpenJDK, ali, convencional com Quarkus, já fica uma aplicação bem menor, e sem dizer com todos esses benefícios e a produtividade que traz pra gente o Quarkus. Então, bom, do vídeo de hoje é isso, a gente conseguiu
compreender melhor o que é o tal do Quarkus. Fico muito feliz de você ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. E um extra aqui, eu vou estar deixando alguns links na descrição de alguns vídeos, como por exemplo um do Elder Moraes de 37 minutos. O Elder Moraes ele é referência na área quando se trata de Quarkus, ele trabalha na Red Hat, a empresa que construiu o Quarkus, e ele fala basicamente como o Quarkus mudou e etc. o mercado, um vídeo bem interessante, caso você queira se aprofundar mais. Vou também deixar um vídeo do Código Fonte TV e alguns outros links sobre o Quarkus aqui na descrição. Então, valeu pelo vídeo novamente e até a próxima.